Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um bate-papo aí com vocês, assim de cara lavada mesmo, tá bom? E eu quis vir falar sobre alguns assuntos aí que é importante, que fica como uma reflexão pra gente na vida, tá? Não é nenhum caso específico nem nada, mas vindo desse pós-congresso aí que eu participei, e já venho falar que foi uma das conquistas que eu tive no meu trabalho, né? E o que eu mais aprendi nesse congresso com esses grandes nomes que estavam lá são duas coisas, né? Primeiro, que se for necessário, a gente precisa retroceder, né? E que os grandes nomes hoje sempre foram lá no início pequenos, tá? E que foram crescendo sem esquecer e sem usar, sempre usar aquela história, aquele início como uma lição de vida, tá? Então, todos que subiram no palco, todos trouxeram a história à tona, né? Trouxeram aquela história, aquele contato com a micropigmentação à tona. E um dos casos, a Jéssica Rassi, se eu não me engano o nome dela, ela falou que há 3 anos atrás ela foi assistir um congresso e de tão cansada que ela estava, ela sentou no chão do banheiro, próximo ao banheiro, colocou aqueles protetor de avião, sabe? Protetor de pescoço e dormiu no chão. E na época o marido dela, namorado dela, tirou uma foto dela e ela guardou aquela foto. E 3 anos depois estava ela lá no palco como congressista, participante, palestrante, tá? Isso é importante porque vim falar, vou retroceder minha história com a micropigmentação. Há mais ou menos 6 anos atrás, eu tive o primeiro contato com micropigmentação sem saber. Há 6 anos atrás tinha uma moça que fazia minha sobrancelha e eu nunca nem imaginei trabalhar com isso, nunca nem passou pela minha cabeça trabalhar em nenhuma área da estética, até porque vocês sabem aí que eu cursei psicologia, né? Então não passava pela minha cabeça de jeito nenhum, em hipótese alguma, nem como visando lucro, que é o jeito que algumas pessoas acabam visando a profissão, e nem como profissão de me identificar e querer fazer. Isso há 6 anos atrás. Então eu fazia minha sobrancelha com uma pessoa e fui apresentada porque ela fazia a sobrancelha de uma outra pessoa da minha família. Ali eu tive contato com sobrancelhas, né? Mais ou menos 4 anos atrás, essa pessoa fez um curso de sobrancelha de micropigmentação, estava no início dela e foi essa pessoa que me apresentou e eu as primeiras micropigmentações que essa pessoa fez, né? Esse profissional fez. Esse profissional, na época, não gosto de falar e nem dar esse mérito, porque quando você ajuda alguém, você não pode ficar falando, que é como se não fosse de coração. Mas acabou que eu fiz uma doação muito importante no termo sentimental para essa pessoa. Mas nunca cobrei e nunca almejei que aquilo fosse retribuído, de jeito nenhum. História encerrada, perdi o contato, perdemos o contato com essa pessoa. E foi ali que eu tive esse contato com micropigmentação. Depois eu não ouvi falar, não me interessei, esqueci até um pouco dessa pessoa porque ela não atendeu mais a gente, porque ela cresceu de uma forma que aqueles primeiros atendimentos ela não fazia mais. Então ela seguiu a vida dela, eu também segui a minha, essa outra pessoa seguiu a vida dela, passou. Isso sim, não vou mentir, me causou uma indignação, porque com o passar dos anos, a sobrancelha dessa pessoa que me indicou, a profissional de micro, ela deu muito errada. Não atribuo esse erro a essa pessoa de jeito nenhum, mas é uma degradação natural do tempo e outras coisas mais, e deu muito errada. E aí a pessoa que fez a micro, né, foi tentar procurar de novo o profissional para tentar arrumar a sobrancelha.
não teve respaldo. Sim, a partir daí, e sem atribuir a essa pessoa, eu fui buscar conhecimento. Mas assim, não fui atrás de micro. Entrou-se na pandemia, eu estava em casa, trabalhando de casa, e tive um incentivo para ir fazer o curso, algum curso. Não, também não tinha nada a ver com sobrancelha. E eu comecei a pesquisar sobre curso, tá? Já tinha ouvido falar sobre, por que você não faz de unha? Não me lido bem com unha. Sei fazer, mas não gosto. Por que você não vai fazer depilação? Me pus no lugar. Se eu odeio sentir dor com depilação, a cera, como é que eu vou fazer o outro sentir dor, né? Então, não consegui fazer depilação. E aí me apareceu sim o curso, primeiro foi o curso de design de sobrancelha. Fiz, mas juro de coração que eu não preciso mentir para ninguém. Mas fiz esse curso de sobrancelha, escolhi montar o meu estúdio porque é de mim ser assim. Até na psicologia eu sempre falei, quando eu me formasse eu ia abrir o meu estúdio, eu ia alugar várias salas, eu não ia ficar ali sozinha. Ou eu não ia buscar emprego aí concursado. Não, esse meu lado de empreender, abrir uma sala e alugar as salas é maior do que eu prestar uma prova e ser concursada. Então foi a primeira vez que eu olhei para aquilo ali e falei, nossa, gostei. Foi aí que eu fiz o curso, fiz depois o curso de micro e vim fazendo aí todos os cursos que eu atendo hoje aí na área. Mas até então, eu não arremeti isso a nada do passado, mas fiquei sim com aquela vontade de um dia poder ajudar aquela pessoa a refazer a sobrancelha dela. Fiquei com essa vontade sim. Por quê? Porque todo mundo, a gente precisa entender que todo mundo que começa uma profissão, seja de manicure, seja de maquiadora, seja de depiladora, essa pessoa, se for da raiz dela, da dedicação, do destino, porque acredita um pouco em destino, ela vai crescer. Ela precisa crescer. E algumas coisas a gente acaba deixando para trás, tá? Eu acho isso natural da gente deixar, às vezes, alguma coisa, alguma chateação, alguma coisa para trás. Mas a gente precisa crescer e nunca esquecer da origem, né? Daquela origem. Não arremeter a ajuda nem nada disso, porque a gente ajuda, mas é ajudado também, de certa forma. Mas a gente precisa voltar à nossa origem. Por que eu tô falando isso? Porque grandes nomes como Aline Fraga tem uma história bonita, James Olaya, essa Jéssica Hassi, Andréa Casagrande, vai buscar as histórias deles, tá? Todas as histórias são lindas. Lindas no sentido de, foi mil maravilhas, não. Lindas porque foi baseada em muito sofrimento no início, em persistência, em desistência, porque Andréa Casagrande mesmo falou que foguete dá ré sim, tá? E a gente precisa saber o momento aí de ir para frente, mas se precisar dar um passinho para trás, levantar a cabeça, dar esse passo para trás, depois seguir em frente novamente. Para quem me conhece um pouquinho, já atendi em casa, boa parte do tempo eu atendia no apartamento em que eu morava. Desfiz o quarto do meu filho para atender sobrancelhas e fazia os atendimentos, levava as pessoas para dentro da minha casa para atender. Saí de lá, fui alugar um ponto que eu não cheguei a comentar a história desse lugar. Foi uma sala comercial, um lugar que eu amava. Minha salinha ali era... Nossa! E outra coisa que me levou a manter nesse ramo da sobrancelha, da micro, é porque quando eu entrava naquela sala de atendimento, eu sentia uma paz de espírito, uma vontade de continuar ali que era muito grande. E sinto até hoje quando eu venho aqui para o meu espaço, né? É uma sensação indescritível. E não tem gente que fala que quando você faz aquilo que você ama, você nunca vai trabalhar, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, isso não é um trabalho, né? E eu me enxerguei nisso. E eu só consegui enxergar essa paz de espírito, essa felicidade em relação à psicologia. Então, para falar isso, que depois que fui para essa sala, gostava muito da pessoa que tinha alugado a sala para mim, mas era uma pessoa que, sem falar muito, trazia um desagrado geral pro lugar dela, tá? Trazia
muito leve trás, muita situação assim chata. Então ficava um lugar que você entrava, mas você tinha certeza que quando você virava as costas, as pessoas estavam falando de você. Se não estava falando de você, estava falando do outro, e depois ia tomar café com o outro. Então eu não gosto de lugar assim. Eu não gosto, não me sinto bem. Por isso que eu gosto de trabalhar muitas das vezes sozinha. Porque eu tô trabalhando aqui, eu não tô falando de ninguém, eu não quero saber da vida de ninguém. E é isso, né? Então é muito complicado quando você aluga uma sala comercial que tem muita gente e que nesse ambiente tem alguém que faça esses desagrados. Sou grata também a essa pessoa por ter me locado a sala, mas não deu certo. E agora atendo aqui. E aí fica aquela pergunta: e se você precisar sair daí? Você vai sair? Sim. Eu vou sair com a cabeça erguida, eu vou parar de novo, eu vou dar ré de novo no meu foguete, eu vou esperar de novo em Deus e no tempo certo e vou recomeçar novamente. E nunca vou esquecer da minha história. Isso é um pedacinho. Por quê? Porque aqui a gente fala 1% da realidade. Às vezes nem 1%. Os outros 99% são os bastidores, que a gente não costuma falar aqui. Então é isso, eu aprendi, a maior coisa que eu aprendi nesse congresso foi primeiro que a gente precisa ser humilde para entender que a gente tem que crescer e para entender que se precisar a gente tem que voltar lá atrás, tá? Todos foram assim, todas as histórias que eu ouvi foram assim, tá? E deixar bem claro isso, tá? Que eu não me inspirei em ninguém. Sobrancelha, trabalhar com estética, com tudo isso na minha vida, foi simplesmente pelo fato de eu sentir uma sensação de paz dentro da minha sala de atendimento, que eu não imaginava sentir em nada, só com a psicologia, tá? Então é isso. Quis trazer isso, dizer que a gente precisa ser grato até quem nos virou a cara, né? Porque de alguma forma nos ensinou. E que a gente vai crescer se Deus quiser. Se não crescer e tiver que ir para outro lugar, outro caminho, a gente vai também. Eu vou. Sempre entreguei minha vida a Deus, tá? Eu sou ansiosa, eu sou uma pessoa que me apego ali ao porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Mas no fundo eu falo que seja feita a sua vontade, Senhor. E hoje peço mais paciência, porque eu não tenho tanta paciência assim. Mas é isso, lembrar da nossa origem, a minha história, as pessoas aqui sabem muito pouco, mas esse pedacinho do meu contato com a sobrancelha foi assim, tá bom? Então se gostaram desse vídeo, que é um pouco mais reflexivo, né, de falar um pouco mais, por favor clique em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Que ajuda também eu vir a trazer mais vídeos aqui. E deixa uma sugestão de vídeo aqui também, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!